Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, né? E também peço para os flagelos destruidores que estão prejudicando algumas pessoas, né? Pedindo paz, luz, consciência e perdão. Então, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, né, eu faço um comunicado, né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. O irmão, a irmã que não tiver um cinema na sua cidade, procure um cinema, uma cidade mais próxima que tenha cinema, né? Geralmente os shoppings têm cinemas, então procure saber se tem shopping na sua cidade e, se tiver, vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a sua narrativa do contexto é o mundo espiritual, umbral, e o de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2 não é o contexto, né, não é do livro o Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, né? Comecei essa semana a terceira temporada, e o livro volta a ser o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque na primeira temporada foi o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda temporada foi o livro Evangelho à Luz do Cosmo, né? Por Essênio Mais e Ramatiz, e voltamos agora de novo no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, como é que eu faço o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, e perpetuou constantemente entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular, adotaram certas reformas, e eles não admitiam senão o Pentateuco, né, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros, né, que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, né? E por isso, mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos, o antagonismo das duas nações tinha por mais um único princípio: a divergência das opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões
do Levante, particularmente em Naplouse e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor, né, que os outros judeus, e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos, né, nome dado da antiga lei aos judeus, que faziam voto, né, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã. E da mesma forma que os embionitas, dos quais adotavam certos princípios, misturavam as práticas do masaísmo com o dogma cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos, assim se chamavam da antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregada de colhimentos, né, de impostos e da agenda de toda a natureza, seja uma própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existe ainda em certas regiões. Os ricos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos, né? Hoje, esta palavra se torna em mau sentido para designar os financistas, agentes, negócio e pouco. Então aqui a gente tem que observar que aqui ele fala já dos três, né? Ele fala dos samaritanos, ele fala dos nazarenos e dos publicanos, né? Os samaritanos, ainda existe lá, né? Eles sempre tinham divergência com os judeus que vêm de Judá, né? Eles tinham divergência de pensamento, porque eles acreditavam no Pentateuco de Moisés. O Pentateuco de Moisés são os 3 livros. Então eles não acreditavam em outros livros, né? Então era essa sempre divergência. E os judeus ortodoxos, né, não entendiam isso deles, que os judeus ortodoxos, além de estudar o Pentateuco de Moisés, eles estudavam outros livros também. Então eles tinham essa divergência, né? E tem até hoje, né, essa divergência, infelizmente, né? Esse foi o grande problema. Os nazarenos, né? Os nazarenos, eles, assim, não existe mais. Os nazarenos foram grupos, né, que eles praticavam a abstinência do álcool, do sexo também. Eles eram mais frugal, né, na sua alimentação. E eles tinham as características de usar cabelo grande, barbas, né, e bigode, e aqueles roupão, e eles tinham aquele barbante, né, sei lá, corda, no meio da barriga aqui, que amarrava. Então, quando alguém chegava com essas características, sabia que eram os nazarenos. Por isso que Jesus se vestia daquela forma, né? E os nazarenos receberam esse nome por causa Jesus de Nazaré, porque era nazareno também. Então os nazarenos recebem, que vem dessa filosofia, né? E aí nós temos os publicanos. Os publicanos são cobradores de impostos que vêm de Roma, né? E aí eles se instalam lá com os judeus, são os mais ricos. Então eles eram muito ricos. Por quê?
porque eles recebiam propinas, né, como tem hoje, propinas para não cobrar um rico, para não cobrar impostos. Então eles eram ricos nesse contexto, né? Então o Zaqueu foi um publicano, né? E quando ele vê Jesus, ele dá uma parte do seu dinheiro, né, e sai dessa vida. Então eles eram cobradores de impostos. Então, em resumo, é isso. Eu não tenho mais nada para falar sobre o meu comentário. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, porque o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.